Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico da nossa série, Os Tempos do Fim. Hoje à noite é o nosso quarto estudo e nós vamos falar sobre o assunto a segunda vinda de Cristo. Que o nosso bondoso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe e nos dê rica medida da sua ação no nosso coração e na nossa mente nessa hora. Muito bem, pessoal, esse é o nosso assunto de hoje. Vamos direto para a segunda tela. E a partir disso a gente começa a nossa conversa, né? Interajam, conversem, perguntem, fiquem bem à vontade no nosso estudo de hoje. No encontro passado, 2 semanas atrás, uma das frases que foram colocadas foi essa que está na tela de vocês aí. Não se pode considerar a vida cristã sem a perspectiva do encontro com o Senhor. Está nesse livro Teologia para Hoje, Os Tempos do Fim. Não é qualquer encontro que nós estamos falando aqui, né? É o encontro, vamos dizer, o encontro final, é o tema do nosso assunto de hoje, é a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que nós temos vários encontros com o nosso Salvador Jesus ao longo da nossa vida, né? Na Palavra de Deus, na Santa Ceia, os nossos irmãos muitas vezes testemunham para nós, isso é um encontro também com o Senhor, né? Mas a frase diz assim, não se pode, é taxativa, né? Nós não podemos pensar a nossa vida cristã não é nada diferente da nossa vida inteira, né? Não é algo separado que se faz na igreja, não é isso, é o nosso dia a dia, né? Não se pode pensar, conceber, imaginar a nossa vida cristã sem esse pensamento, essa perspectiva de que nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador Jesus, na sua segunda vinda. Isso deveria estar muito claro para nós todos, né? A pergunta, para chamar bastante atenção, é essa aí que está na nossa tela. O que vocês acham, gente? Nós vivemos realmente assim? Ou... Nem sempre, né, pastor? Nem sempre é uma das respostas? Eu acho que nem sempre. Acho que foi bem clara a pergunta, né? A gente vive como se talvez amanhã a gente fosse viver o último dia, o dia final, ou nós pensamos assim na prática que isso essa semana não vai ser, né? Esse mês capaz que vai ocorrer alguma coisa assim. Esse ano não. Talvez daqui a alguns bons anos. Me parece, né, não querendo generalizar alguma coisa, me parece que é mais assim, a gente vive a nossa rotina. Nós fazemos os nossos planos, eles precisam ser feitos até certo ponto, mas nós temos planos para 10, para 20, né, às vezes para muitos anos aí para frente, né? E nem sempre a gente coloca aquela partícula de condição, assim, se Deus quiser, se Deus permitir, né? Ou até mesmo se Jesus não voltar antes, né? Às vezes eu tenho dito em alguns encontros assim, né? A gente diz, até o final de semana, se Jesus não voltar antes, né? Dá para, quem sabe, começar a colocar dentro da nossa vida essa frase, assim, né? Porque a gente começa a pensar isso, ou colocar uma pulga atrás da orelha, né? Ok? Perguntado isso, e respondido, talvez constatando que é uma realidade nossa viver achando que talvez isso vai demorar, seja por medo, seja por talvez falta de conhecimento, seja por talvez não querer, né? Hoje a gente dá uma olhada, então, com calma, para algumas informações bem interessantes aí, sobre a vinda de Cristo. Como que é essa expectativa no Novo Testamento? É a primeira pergunta. Se nós precisássemos pensar, né, da onde deriva, ou onde brota a Escritura Sagrada, né? Os escritos do Novo Testamento, que é com os quais a gente também olha para os escritos do Antigo Testamento, através deles, né? Se nós fôssemos parar para pensar, a gente consegue pensar nessa expectativa pela vinda de Cristo lá nos escritos do Novo Testamento? Vocês conseguem lembrar algum texto bíblico que fale algo assim? Foi claro na minha pergunta, não? Como é que os discípulos viviam isso, né? O apóstolo Paulo, ele entendia que ele nunca falou sobre esse assunto, ou isso é um assunto meio que rotineiro ali nas epístolas, né? Ou outros livros da Bíblia também apresentam essa realidade da volta de Jesus? Essa é a pergunta. De uma maneira bem assim, jogando texto bíblico, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses textos bíblicos que nos apontam para essa expectativa de que Jesus está voltando lá no texto do Novo Testamento, nos escritos do Novo Testamento.
As frases estão colocadas aqui para justamente ser bem dinâmico, ou uma leitura rápida. Primeira delas, vou indo por ordem dos livros. Mateus, porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com seus anjos. Isso está escrito em Mateus. Em Marcos, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Lucas, o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. João, os primeiros 4 evangelistas, né? Ou melhor, os 4 evangelistas, não são só os primeiros, são os 4 evangelhos. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus falou várias vezes sobre isso. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Várias vezes em parábolas, em discursos, né? Em muitos momentos nos evangelhos. O livro de Atos, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. São os anjos, né? Os varões galileus, né? Homens da Galileia. O que vocês estão olhando para cima aí, né? Esse que subiu vai voltar e vai descer. Está escrito em Atos. É a expectativa do início da igreja. Vai alta a noite e o dia vem chegando. O dia final vem chegando, diz Romanos, né? O apóstolo Paulo já. Coríntios também, o apóstolo Paulo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, está falando da nossa ressurreição, esse é o texto de 1 Coríntios 15. Quando Cristo se manifestar, lá em Colossenses, então vocês também serão manifestados com ele em glória. A manifestação do Filho de Deus, a manifestação de Cristo, né? É o retorno de Cristo, né? Em outras palavras. Tessalonicenses, também do apóstolo Paulo. O dia do Senhor, como ele é chamado na Escritura muitas vezes, vem como ladrão de noite. Inesperado, né? Fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. É nos próximos anos, diz o apóstolo Tiago, né? Não é longe, é para agora. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Logo que Jesus vier, vocês vão receber a coroa da glória, ou seja, a salvação. E o último texto bíblico de Apocalipse, então, eis que ele vem, Jesus vem com as nuvens, e todo olho verá. Nenhum olho na face da terra não vai vê-lo, vai dizer, agora não vou olhar isso. Todo olho verá. Isso é uma passada rápida no Novo Testamento. Nós sabemos que tem mais livros, né? São 39, mas aí tem, sei lá, no mínimo uns 12, 13, 14, né? Essa é a expectativa do Novo Testamento. Não dá para ler o Novo Testamento e deixar de notar que esse assunto aparece aqui e acolá. Ele vem vindo assim, né? A volta de Jesus, a volta de Jesus, a volta de Jesus. Ok? Essa é a expectativa do Novo Testamento. Um autor que se chama Anthony Roekma, vamos ver como é que se pronunciaria esse sobrenome, ele escreve um livro, A Bíblia e o Futuro. É um livro bem grandinho, assim, mas é um livro muito bacana, tá? Nós temos até em formato online, se porventura alguém gostaria. Assim diz, né? Olhando para essa expectativa lá do Novo Testamento. Esta mesma expectativa, essa espera, essa vontade vívida, ou melhor, vivida, essa mesma expectativa vivida no Novo Testamento, pela volta de Cristo, deveria marcar a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Ele diz. Se ela não estiver presente, se essa expectativa não estiver presente no nosso dia a dia, há algo radicalmente errado. Não está pouco errado. Né? Tem algo profundamente errado, ele diz. Vejam que é o servo infiel da parábola de Jesus que diz lá no seu coração, o meu Senhor tarda em vir. Está escrito em Lucas 15 isso, né? Lucas 12. É justamente a parábola do servo que é fiel, que está esperando o seu Senhor e está aguardando. Ele vem talvez de noite, talvez de manhã, talvez meio-dia, e ele continua cuidando de todas as coisas, ele o espera. E em contraponto a isso aparece um servo infiel, né? Um servo que diz, não, ele não vai vir. Daí ele começa a maltratar os empregados. No lugar do Senhor, ele começa a não cuidar do que o Senhor deixou para ele cuidar, né? O meu Senhor tarda em vir, isso não vai acontecer. Esse é o servo infiel. Pode haver algumas razões para a perda desse senso, para a gente ter deixado isso de lado. Vamos a algumas. É possível que a igreja esteja tão envolvida, tão assim, submersa, né, em assuntos materiais e seculares, do aqui e do agora, que o interesse pela segunda vinda esteja se desvanecendo no segundo plano.
Quando chega lá no final do ano, eu sei que o pastor vai falar lá antes do advento, né? Que daí a gente olha para os dias finais. Normalmente quem acompanha aí a rotina de cultos, né? No final do ano da igreja, que coincide com o ano do calendário civil, né? Lá no finalzinho de novembro, os textos bíblicos nos fazem olhar obrigatoriamente para esse assunto, né? Não, eu sei que lá a gente fala sobre isso, né? No ano que vem a gente vai falar de novo, né? É mais ou menos assim. Talvez a gente esteja perdendo isso, né? Por causa do aqui e do agora. Coisas que são necessárias de se fazerem e são importantes, né? Mas que acabam tomando lugar, assim, e isso vai ficando para depois. Continuando, mais uma tela aí de texto. É possível que muitos cristãos não mais creiam numa segunda volta literal de Cristo. Achei surpreendente essa frase, né? Por mais que talvez a gente olhe isso distante, no meu entender, isso sempre foi cal e pedra, assim, né? Como a gente diz, né? Não é algo que não vai acontecer. Não sei como é que é o entendimento de vocês, né? Como é que é o entendimento hoje, né? É muito possível que muitos cristãos não creiam mais numa volta literal. Literal é nós vermos Jesus, né? Isso é um acontecimento, né? Real, né? De forma literal. Acho que não vai acontecer mais, né? Nós lembramos, acho, de forma rápida em algum estudo passado, né? Que existem algumas denominações que disseram, vai acontecer, mas aí ele não veio. Não, então ele começou a reinar em algum lugar. E agora ele está reinando no céu, mais ou menos assim, né? Então ele não vai aparecer mais, não vai voltar mais, né? Talvez seja esse o comentário do autor, né? É também possível que muitos dos que creem numa volta literal empurram esse evento para longe, num futuro bem distante, que não vivem mais na espera dessa volta. É o que a gente já falou um pouco. Quaisquer que sejam as razões, tanto faz, talvez podem até ser outras, a perda de uma expectativa vívida e vital da segunda vinda de Cristo é um sinal de uma enfermidade espiritual das mais sérias da igreja. Nós estamos doentes. Se nós olhamos para o aqui e para o agora, como cristãos, como pessoas que participam da igreja, a gente está, de certa forma, doente espiritualmente se a gente não entende a nossa vida cristã na perspectiva do encontro com o Senhor, né? Todos os cristãos deveriam aguardar ansiosamente pela volta de Cristo e deveriam viver à luz dessa expectativa renovada a cada dia. Quando que ela vai acontecer, né? O objetivo desses estudos é a gente também, talvez, criar essa cultura em nós mesmos de esperar isso, né? Pergunta. Mas e essa demora toda, né? Por que isso? Será que Jesus vem mesmo? É bem curioso, né? Até a nível assim de publicação teológica. Se Jesus e os apóstolos, se o apóstolo Paulo escreveu tanto sobre a segunda vinda, se isso era alguma coisa tão presente para eles no Novo Testamento, e agora já se passou 2 milênios, né, nessa história aí, né? 2.000 anos. Alguns autores até chegam a dizer assim, não, Jesus estava errado, ele entendeu que seria, mas alguma coisa não está certa. Paulo errou, essa parte aí de Paulo a gente tem que ignorar. Diga, seu Hart. Pastor, lembro, com essa frase aqui, eu lembro de uma passagem na Bíblia que diz que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Quer dizer, o tempo de Deus, ele não pode ser medido de acordo com o nosso tempo, né? Com certeza Deus não usa relógio, né? Então, não, pelo menos não o nosso relógio, né? Estou atrasado, né? Exatamente, né? Então, eu acho que essa demora não é uma demora, sabe? Eu acho que não está no tempo dele ainda. É só isso, né? Eu acho que a própria primeira vinda de Jesus, ela durou o quê? 4 anos depois da promessa, eu acho, mais ou menos. Aí, né? Então, quem sabe quantas gerações ali também não acharam, nossa, ainda não, puxa vida, ainda, né? Aí, mas quando a Bíblia diz, quando se cumpriu o tempo, aí o Salvador veio. E isso vai ser assim também na segunda vinda, né? Nós não sabemos quando, de jeito nenhum, mas vai acontecer. Isso muito bem colocado, né? O tempo é a criação do próprio Deus, né? A gente pode pensar dessa forma, né? O tempo de Deus, nós falamos, né? Completamente diferente do nosso, né?
Mas é curioso, eu achei que até existe críticas assim teológicas, escritores, né? Pensadores, teólogos escrevem, não, essa parte Jesus errou, ele simplesmente se enganou, né? Ele não vai voltar mais desse jeito, é de alguma outra forma que isso vai acontecer, né? Nós sabemos essa resposta e a gente precisa alimentar ela, sim. Por mais que pareça ser demorado, ou por mais que não tenha acontecido ainda, né, no tempo de Deus, talvez 2 dias, vamos pensar, né? 1000 anos como um dia, como foi lembrado pelo seu Hart, né? Mas existe uma frase de 2 Pedro, né? O apóstolo Pedro escreve exatamente sobre isso. E olha só, ele já escreve lá no seu tempo, obviamente, né? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, a gente já pode considerar os últimos dias, os últimos tempos, a partir da subida de Jesus aos céus, e o que a gente vive hoje também, né? Nos últimos dias, virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está sempre tudo igual isso aí. Né? Não aconteceu e não vai acontecer. Ele prometeu e não conseguiu cumprir. Mais ou menos assim, né? É um alerta bem grande, né? Do apóstolo Pedro para a gente, para agora, para mim e para você, né? Esse texto. E aí o próprio apóstolo responde dizendo assim, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, não é tardio a coisa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso está no 2 Pedro, capítulo 3, né? Tem um objetivo esta aparente espera, né? Essa aparente demora, né? Tem um motivo disso acontecer. E a palavra final desse versículo 9 é justamente arrependimento. É para que as pessoas tenham tempo de arrependimento e creiam no Evangelho. Essa é a pergunta. Nós vamos voltar, de certa forma, nesse assunto, né? Um pouquinho depois ali, né? Tá bem? Para que serve esse tempo, né? Mas a próxima pergunta é assim, de que formas essa expectativa, essa espera, né? Antes de nós falarmos um pouquinho de como talvez vai acontecer, ou como a Bíblia nos fala que vai acontecer a segunda vinda, a gente está refletindo um pouco sobre a nossa espera para essa segunda vinda, o que é a nossa vida hoje, antes de nós olhar para esse dia mesmo, né? De que forma essa expectativa influencia a nossa vida? É a pergunta. Fiquem à vontade para abrir o microfone e responder aí, pessoal. Diga, Elisa. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pastor. Cheguei meio atrasada, mas estou vendo. Tudo certo. Eu acho que muda muito as nossas prioridades, né? Principalmente em questão de como a gente usa o nosso tempo. Eu acho que né, o bem que Deus mais nos dá, né? Uhum. Como a gente divide as nossas energias pelo dia, o que a gente vai fazer, né? A forma como nós pensamos no nosso tempo, né? O que é importante, o que não é importante, né? Para nós, a partir dessa notícia, da expectativa, né? De como nós esperamos isso, né? Mas alguém quer comentar, pessoal? Fiquem à vontade aí, né? Se não, eu coloquei algumas opções aí, né? Né, tem a ver com também o que a Elisa comentou, né? Saber distinguir ou ter discernimento, né? Entre o que é passageiro e o que é eterno. Como seres humanos pecadores que nós somos, a gente tem um ímpeto dentro do coração de confundir essas coisas, né? A gente corre atrás de coisas que são passageiras, gastamos muito tempo nisso, talvez, e aquelas coisas que são eternas, a gente vai deixando para outro momento, assim, talvez em algum momento a gente vai cuidar disso, né? E o passageiro se torna o eterno para nós, né? E lá no fundo a gente reflete sobre algumas coisas, assim, né? A necessidade que a gente tem de ter certas coisas, por exemplo, né?
elas vão terminar, daqui a pouco o nosso coração é muito enganoso, né? Enganoso é o coração humano, né? É um dos versículos bíblicos, né? De repente, aquilo que a gente correu tanto tempo, com tanta força, com tanto empenho e dinheiro, aquilo amanhã já não tem mais fundamento, né? Já não é mais tudo aquilo que eu gostaria ou que achava que era, né? Isso fica para depois, né? Então, me parece que é uma das coisas, assim, que faz a gente pensar, né? Bom, a expectativa do encontro é com o Senhor. Então, o que é eterno é eterno. Isso são coisas que nós colocamos como primeiro lugar, né? Buscar em primeiro todas as coisas, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as coisas nos serão colocadas ou acrescentadas, né? E o que é passageiro vai ficar para depois. A gente pode correr atrás disso, é necessário para muitas coisas aqui na nossa vida, né? A gente pode pensar isso, mas são coisas passageiras, né? E uma segunda, que até nós comentamos isso há pouco tempo atrás, assim, com algumas pessoas da congregação, né? Eu penso que é a forma como nós lidamos com a morte. A gente precisa pensar isso, né? Aquela frase que nós falamos, né? Bom, a única coisa certa que vai acontecer para todos é a morte, né? É uma das frases que aparecem. Isso foi comentado ultimamente na igreja, né? Alguém vai lá, né? Alguém nos dá uma notícia de um velório, de um sepultamento, e a gente, querendo consolar ou dizer alguma coisa, diz, bom, né? A única coisa certa para todo mundo é isso aí, né? De certa forma, a gente pode colocar um ponto de interrogação para essa frase. É a única coisa certa mesmo? Não, acho que não, né? Olhando para o Novo Testamento, olhando para a palavra de Deus, nós temos todas as ferramentas e toda a confiança para dizer que talvez nós não passaremos pela morte. Que Jesus vai realmente retornar antes, né? Os dias finais são os dias que nós vivemos, né? As tribulações, os sofrimentos que ocorrem, eles vão ocorrendo, parece que cada vez mais, a gente sabe mais das notícias, elas chegam mais, né? Portanto, a forma como nós lidamos com a morte é um pensamento também. É olhar para ela e dizer, não, acho que não. Podemos ser transformados, né, como nós falamos lá no capítulo da ressurreição, no estudo da ressurreição, ao invés de falecermos e sermos ressuscitados, né? Eu acho particularmente que seria uma experiência das mais interessantes para se viver, né? Nós que confiamos em Jesus como Salvador nas nossas vidas, né? Seria algo maravilhoso poder viver esse dia, né? O encontro com Jesus. A gente não viveu ele, mas a gente tem saudade dele, né? É uma das coisas que são colocadas. Talvez uma outra, pessoal, é justamente essa função do nosso testemunho, ou de como nós vivemos ao entorno da nossa fé, vamos pensar assim, né? O versículo citado é de Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. É Jesus quem fala para os seus discípulos e para nós. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Esse texto não está colocado dentro desse contexto da segunda vinda, mas me surpreendeu que 1 João 2,28 fala exatamente no contexto da segunda vinda. E ele diz assim, e agora, filhinhos, é como o apóstolo João muitas vezes se refere, né, a quem escreveu a carta, permaneçam nele, ou seja, vivam nele, né, continuem nessa caminhada, para que quando ele se manifestar, quando acontecer a segunda vinda, tenhamos confiança no que está acontecendo e não sejamos envergonhados, tendo que nos afastar dele no dia da sua vinda. Tenhamos confiança nesse dia, ao invés de ser vergonha, né, na separação que vai haver, né, do juízo final, é o próximo encontro, já fica o convite para estar com a gente na próxima quarta, né, não ser envergonhado nesse dia, né, talvez a maior tristeza do mundo será essa, né, as tristezas que a gente vive não vão chegar perto dessa tristeza, de ter que nos afastar de Jesus, né, ser colocado longe de Jesus no dia da sua vinda. Portanto, o nosso testemunho cristão muda a partir da perspectiva do encontro com Jesus, né? A gente caminha sabendo que nós confessamos Jesus diante das pessoas. Nós fazemos isso não só pela palavra, ou pelo aquilo que nós falamos, obviamente, né? Mas com a nossa vida, o nosso amor, né? Com o tratamento com as pessoas, né? Como nós tratamos alguém no supermercado, em casa, no trabalho, tudo isso faz parte do nosso testemunho cristão, né? Então, essa é uma das coisas que me chamaram a atenção aí, esse versículo de
1 João 2,28. Não tinha lido com essa perspectiva. Quem quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Agora, mais algum comentário sobre esse livro da Bíblia e o futuro, né? Daí a gente pode pensar como a Escritura nos fala da forma como isso pode acontecer ou vai acontecer, né? As Escrituras ensinam, vai acontecer, perdão. As Escrituras ensinam que um dia, nós não sabemos qual, Cristo retornará visivelmente em glória. Elas se referem à sua segunda vinda usando diversos termos: vinda, presença, aparição, revelação e o dia do Senhor. Todos esses termos nos remetem a ele, né? Este segundo advento de Cristo é um evento no final da história, né? Isso que nós chamamos de história do ser humano, né? Esse dia é o dia final da nossa história, né? E as Escrituras ensinam o seguinte a respeito da segunda e derradeira, ou seja, final, né? Vinda de Cristo. Dê uma olhadinha aí, talvez vocês vão lembrar do texto bíblico. O que um relâmpago tem a ver com a vinda de Jesus, né? Dá para até cantar música, se quiserem. Isso está dentro de um dos textos que o senhor nos orientou, né, pastor? Isso. Daqueles que eu coloquei, acho que no sábado, né? Isso aí, né? Tem aquela música que a gente canta, né? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não me lembro, não sei se já cantamos ela aqui, acho que não, mas nós cantávamos, né? É uma música cantada na igreja, né? Quando nós olhamos para um relâmpago, a gente pode lembrar da vinda de Jesus, né? Algo que surpreende, algo que é do nada, né? Quem nunca tentou tirar uma foto de um relâmpago no meio de uma tempestade, né? A foto é sempre atrasada, porque é rápido demais isso, né? É algo muito automático, né? O texto bíblico diz assim, como eu cantei, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não só no sentido de ser rápido, né? Mas no sentido também de ser algo que é visto, assim, vastamente, né? Ou longamente, né? Um relâmpago torna uma noite completamente escura em dia, né? Não? É um segundo de dia, assim, que aparece e apaga de novo, né? Ou seja, isso apareceu para todas as pessoas. Isso é algo, num certo sentido, é algo universal, assim, né? Nesse sentido, a gente pensa sobre a vinda de Jesus. E aí, pessoal, eu quero... Cristo será visível, Cristo virá visivelmente e todos os povos o verão, né? É o comentário a esse versículo, né? Não é algo que vai aparecer para alguns, não é algo que quem quiser participar vai ser convidado, né? Essa tarefa nossa hoje em dia de convidar as pessoas e fazer com que elas ouçam o evangelho, né? A palavra de Deus, né? É uma tarefa nossa, assim, a gente tenta lutar, né? E muitas vezes não consegue, né? Esse dia, cristãos não vão precisar lutar para que o evangelho, para que Cristo seja visto, né? Todos o verão. Ninguém vai ficar de fora dessa, né? Deixa eu desativar um som aqui. Aí, joia. A menos que tinha alguma coisa para falar, né? Senão é só desbloquear o microfone de novo. Pessoal, quem já assistiu a série do The Chosen aí, né? Para a gente pensar com um pouquinho de humor também, né? É alegre, na verdade, esse assunto, né? Mas um dos textos bíblicos que sempre, desde criança, moleque, me chamou a atenção é esse texto que fala sobre um piscar de olhos, né? O relâmpago tem disso também, né? Se é algo muito rápido, né? Eis que vou lhes revelar um mistério. É o apóstolo Paulo que está escrevendo isso, e está escrevendo lá em Coríntios 15, é o capítulo da ressurreição, né? Nem todos dormiremos. O morrer é um dormir, né? Já falamos. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E aí, no fim das contas, né? Esse personagem é muito carismático aí, né? Do The Chosen, né? Então, ele nos aproximou dessa forma, assim, bonita, né? Vamos dizer. E aí eu coloquei uma piscada dele, né? Para a gente pensar nessa dinâmica rápida, assim, né?
Porque, querendo ou não, a gente passa o dia inteiro e nós piscamos quantas vezes os nossos olhos, né? Se nós imaginarmos que vai ser num piscar de olhos isso, chega a dar um frio né? Um frio na barriga, uma pontada assim, né? A gente pensa, puxa vida, no coração, né? Vai ser assim tão rápido, né? Algo tão assim inesperado nesse sentido, né? Algo que a gente faz corriqueiramente, né? E a gente nem espera, né? É nesse sentido que a gente pode pensar também no relâmpago, né? Uma segunda característica, ou outra característica aí sobre a vinda do Filho do Homem, as imagens não chegam perto, né, gente, do que a coisa vai ser, né? Mas alguma precisa nos fazer criar um imaginário, assim, né? A gente pode pensar isso, né? Alguma figura precisa nos pensar, fazer pensar disso, né? De alguma forma isso, né? Jesus com os anjos vindo, com as trombetas, né? Ele vindo como no seu reino glorioso, né? Não aparece um trono, mas dá a entender que Jesus está sentado, né, nessa imagem, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem é o próprio Filho do Homem, a gente não precisa pensar que é alguma coisa diferente disso, né? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. 4 ventos é um sinônimo para todo o espaço, né? Para todo o planeta, né? Os 4 cantos, né? A gente sabe que não tem canto, né? Mas é uma forma de falar isso, né? De uma extremidade à outra dos céus. É o que nos lembra esse versículo, né? Em outras palavras, Cristo voltará em glória e na companhia de hostes de anjos, as hostes celestiais, né? É uma das características que nós podemos pensar. Ao final, eu quero olhar 2 imagens com vocês e pensar na diferença de uma vinda para outra vinda, né? Tá? Cristo voltará na glória na companhia dos seus anjos. Isso vai ser algo grandioso, assim, né? Nesse sentido. Falando sobre aqueles que vão ser reunidos, que vão ser colocados no mesmo lugar, agora a palavrinha que a gente precisa pensar um pouquinho é essa aí, gente. Já ouviram falar no tal do arrebatamento? Chama atenção ou não chama atenção? É algo que a gente sabe... Chama atenção e é bíblico, né, pastor? É algo que a gente sabe, é algo que a gente não sabe. A gente tem medo, a gente não tem medo, né? Dentro do nosso contexto religioso, assim, né? Evangélico, católico, assim, né? Como é que a gente ouve falar desse assunto, né? Como luteranos, qual é o lugar onde a gente coloca o nosso pé e diz, olha, não, é dessa forma que nós pensamos, né? É sempre um assunto... Tem pessoas que nunca ouviram falar dessa palavra arrebatamento, né? Outras pessoas já conhecem, já sabem, né? Se alguém quiser trocar alguma ideia aí, fiquem à vontade. A palavra aparece, a palavra arrebatamento, ela aparece quando Jesus nos conta uma parábola sobre vigilância. Quando ele nos chama a atenção para dizer, olha, acordados, né, saibam que eu estou chegando, então não percam de vista a perspectiva do encontro comigo, né? E a parábola é essa que aparece em Mateus 24, 36 a 44. Eu faço a leitura para nós. Mas a respeito daquele dia, a parábola vai aparecer depois, né? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Foi algo, não, é a vida que segue, né? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí entra esse assunto do arrebatamento nos evangelhos, né? Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. E o final diz assim, portanto vigiem, o contexto é vigiar, né?
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O contexto é interessante, né? A citação do dilúvio é curiosa demais, né? Nos dias de Noé, as pessoas viviam como nós vivemos, no sentido de fazer tudo um dia depois do outro. É a vida que segue, né? Estamos caminhando, comendo, bebendo, né? Casavam, né? Isso tem a ver, assim, a rotina diária, né? Ninguém olhou para aquilo que estava acontecendo e disse, não, peraí, alguma coisa diferente está para vir, né? Nesse sentido também, a vinda de Jesus é semelhante ao que aconteceu. Tem que comprar pão, tem que lavar louça, tem que lavar roupa. No final de semana a gente vai viajar, tem culto, nós vamos fazer isso na semana que vem. Está tudo dentro do estudo de quarta-feira, está tudo dentro de uma rotina, né? Nós vamos viver assim. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Hoje também, né? Isso tudo acontece. Assim também, nesse dia vai ser a vinda do Filho do Homem. Nesse contexto vai ser a vinda do Filho do Homem. E aí aparece, então, essa história de um vai ser levado e outro vai ser deixado, né? E vejam só, é um trabalho no campo, né? Que Jesus se refere. É um trabalho no moinho. São homens e mulheres trabalhando na vida diária. Não é assim, o pastor que está lá na igreja pregando, ele vai ser arrebatado, levado para os céus, como alguém que está no trabalho do reino de Deus, né? Não, o reino de Deus está lá no campo, está lá no moinho, está lá em casa, está lá na louça, tudo isso. Nesse momento vai acontecer o arrebatamento, né? Mas a pergunta é, quais são os entendimentos que se tem hoje sobre o arrebatamento? Tem algum aí que vocês sabem? Talvez não precisaríamos se referir exatamente ao nosso, diretamente, né? Mas quando vocês ouvem falar em arrebatamento, tem alguma coisa que vem na cabeça de vocês, não? Diga, senhor Nino. Pois é, sabemos que tem denominações que falam muito do arrebatamento, né? Agora eu vou fazer a pergunta para quem fez teologia, né? Poxa vida, eu que faço as igreja perguntas hoje de noite, senhor Nino. A igreja luterana não fala em arrebatamento. Estamos errados? Estamos corretos? Como é que fica aí, pastor? Nós falamos muito pouco sobre isso, né, senhor Nino? Muito pouco. E eu acho que se a gente pensa em contextos evangélicos, e vamos até mais profundamente, existem séries, né? Se vocês já viram, acho que é um nome. Tem uma série mais antiga, não é tão nova assim, mas o nome da série é Deixados para Trás. É uma série que justamente fala que, né, aqueles que são a igreja foram arrebatados, foram levados para os céus, né, antes de Jesus voltar, né, e os que ficaram vão ficar numa tribulação, né. Qual que é o entendimento disso, né? Os textos bíblicos que nós lemos nos falaram sobre uma intensificação no sofrimento ou na tribulação e na perseguição. Em algumas denominações entendem que esse tempo de sofrimento que vai ter, que nós não dizemos que é literal tantos anos, né? Algumas pessoas dizem que tem anos literais, né? Ou seja, são 7 anos, são 1000 anos, né? Aquela função de interpretar algumas coisas de forma errada, a gente diz, né? Ou de uma forma equivocada, né? Algumas pessoas olham para isso e dizem a igreja vai ser arrebatada, os cristãos vão ser tirados da terra e vão reinar com Deus no céu. Isso é o arrebatamento para eles, ou para algumas denominações. E aí a tribulação vai acontecer no mundo. As pessoas que não são cristãs vão sofrer, Deus vai descarregar sua ira, ou o diabo vai ter mais ação nesse tempo, né? E aí os cristãos seriam arrebatados e não sofreriam com isso. Nos textos bíblicos que nós lemos, em nenhum momento a gente tem condições de afirmar que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela tribulação. Nós já vivemos ela, né? É o que nós entendemos. É a história, né? Os 1000 anos são a história, na verdade, né? Nesse sentido, né?
E quando nós olhamos para esse texto e Jesus nos fala, é o próprio Jesus quem diz, né? Um vai ser tomado, o outro vai ser deixado, né? A palavra arrebatar tem a ver com tomar, né? Com pegar, assim, né? Mas se Jesus nos fala isso, como é que nós interpretamos? Aí a gente precisa fazer uma caminhada que em outros momentos a gente precisa fazer também, que é olhar textos bíblicos mais claros à luz, ou melhor, olhar textos bíblicos mais difíceis à luz de textos bíblicos mais claros. Tem textos bíblicos que nos explicam claramente o que é uma coisa. E aí a gente pega aqueles que são mais difíceis, por exemplo, esse aí de Mateus, como assim um vai e outro fica? Né? Em que contexto está sendo dito isso? E aí a gente entende isso melhor. O texto bíblico de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, faltou um ali, 4, 16 a 18, nos explica sobre o arrebatamento. E aí a pergunta devolvida já vai ser respondida aí, seu Anir, né? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É a vinda de Cristo, isso aqui, né? O apóstolo Paulo está falando desse dia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, né? Digamos que realmente aconteça isso no nosso tempo, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Isso é algo consolador para nós. Qual é o entendimento que nós temos, então, como igreja luterana, da palavra arrebatamento? No dia da vinda do Senhor Jesus, os cristãos serão elevados ou serão arrebatados, né? Serão tomados para se encontrarem com Jesus na sua vinda. É mais ou menos assim o entendimento. Nós não ficaremos aqui embaixo, como igreja, junto com todas as outras pessoas que não creram. Mas Jesus vem para nós, mas ao mesmo tempo vem conosco, vem com a gente. Mais ou menos assim. Porque nós vamos chegar para o julgamento junto com Jesus, né? Nesse sentido, tem um texto bíblico, agora eu não sei a referência, mas diz que nós julgaremos junto com Jesus, né? A igreja vai participar disso, né? É nesse sentido aí que é dito. Portanto, o arrebatamento é para nós algo que vai acontecer no último dia, não tem a ver, de repente alguém sumiu, né? Estamos aqui no meio do estudo bíblico, daí eu estou olhando, cadê o seu Hart? Sumiu, não está mais ali, né? É nesse sentido que algumas pessoas entendem o arrebatamento, né? Alguém vai estar dirigindo e, de repente, some, né? Não é dessa forma que nós entendemos. Nós entendemos que é no dia final, dentro do evento do fim dos tempos, né? O que vai ser seguido do juízo e do novo céu e da nova terra. Esse é o arrebatamento para nós, luteranos, né? Cristãos luteranos, seu Anir, né? Esse é o entendimento que nós temos. Jesus vai aparecer com a sua glória e nós vamos encontrá-lo nos ares e aí viremos, então, para o julgamento final, né? Como cristãos, né? E o consolador é saber que nesse dia o encontro com o Senhor nos ares, o encontro do arrebatamento, o encontro que o arrebatamento vai causar, é um encontro em que nós estaremos para sempre com o Senhor. É o encontro nosso com Deus, né? Por isso é consolador. Consolem uns aos outros com essas palavras. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. A partir disso, a partir do arrebatamento, a gente olha então para o juízo final e para o novo céu e para a nova terra. São as coisas que na sequência do ensino de Jesus é o que vai acontecer. Mas esses são os dois últimos assuntos, né? Semana que vem, juízo final. Na outra quarta, o sexto encontro, o novo céu e a nova terra. Portanto, gente, para chegar bem ao final aí, né? Se porventura, pessoal, agora acabou me passando, né? Se alguém porventura quiser os slides aí, não deixe de pedir, né? Às vezes aparece algum texto aí que a gente talvez gostaria de voltar e olhar ele. Dá para mandar isso aí no telefone, fica bem fácil de ter acesso, né? Mas vamos lá, né? Que dia que isso vai acontecer? A gente poderia perguntar, né? A gente já sabe que a resposta é não sabemos, né? Então o comentário diz assim: a data do segundo advento de Cristo não é conhecida. O próprio Jesus ensinou isso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O Filho
na sua natureza humana, nós dizemos assim, né? Nem ele próprio sabe do momento, né? Os tempos ou as épocas fixados pela autoridade do Pai não vos compete conhecer. Não é da vossa competência, né? Isso não pertence a vocês, em outras palavras, né? Portanto, é proibida a especulação quanto ao tempo do fim, que dia que isso vai acontecer, né? Vamos ler Daniel, vamos ler o Apocalipse, vamos ler os discursos do fim dos tempos de Jesus e vamos descobrir essa data, né? Isso não é tarefa nossa, a gente não tem como descobrir. Cristãos que já fizeram isso ao longo da história erraram feio, né? É no ano 2000, não foi. Né, sei lá, foi lá no calendário maia, não foi, né? E assim por diante, a gente pode pensar tudo isso, né? Portanto, é proibida a especulação quanto ao tempo do fim. Mas isto pode ser dito, uma coisa pode ser dita. O fato de que Deus retardou a parousia é uma palavra em grego para presença, né? Para o dia da... Né? Muitas vezes, quando se fala em parousia, muitas vezes não, quando se fala em parousia, se fala da segunda vinda de Cristo. Essa palavrinha significa isso, né? O fato de que Deus retardou a parousia por quase 2 milênios, até agora, é devido à sua paciência e misericórdia. Deus tem deixado de vir, vamos dizer assim, Deus tem retardado, tem demorado, né, uma aparente demora, por causa da sua paciência e por causa da sua misericórdia, para que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho e estejam no céu, se encontrem com o Senhor nos ares, né? É o texto. E as duas imagens finais, pessoal, ou melhor, a próxima, né, é a imagem final. O ensino escriturístico, ou seja, da Escritura, sobre o segundo advento de Cristo, tem um propósito muito prático. Deus quer que todos venham a crer no Evangelho, levar uma vida santa em serviço a Cristo, nos dedicarmos a isso, né? Afinal, a vida que nós temos é a vida que Ele nos deu, e esperar ansiosamente o último dia com paciência. Ansioso e com paciência é meio difícil, né? Mas é o convite aí da Escritura, né? É esperar esse dia, né? Olha, eu quero que ele aconteça. Talvez o pedido para que Jesus retorne precisa começar a aparecer nas nossas orações, né? Afinal, na oração do Pai Nosso, nós já o dizemos, né? Venha o teu reino. Nós estamos não só pedindo para que o reino de Jesus e a palavra de Jesus aconteça, mas que Jesus venha mesmo, né? No seu dia final. Portanto, é dessa forma. Diga, seu Hart. Pastor, eu peço licença para fazer uma pergunta a respeito de um dos textos que o senhor publicou com antecedência, e sim, eu anotei aqui Marcos 24, 22. O versículo é maior, mas o que eu anotei foi o seguinte, que ali diz que no tempo do fim, os dias serão abreviados em função ou por causa dos escolhidos. E aí, eu tenho muita dificuldade para entender quem são os escolhidos. Né? Porque aí nós entramos num outro estudo, num outro né, assunto que parece que dá a entender alguma coisa de predestinação. A palavra escolhidos. Porque assim, pastor, isso aqui eu aprendi desde criança, meu pai ensinava para a gente em casa, ele ensinava em alemão. Em alemão a gente diz Auserwählten. Auserwählten significa eleitos, né? Aqui nessa tradução aqui diz os escolhidos, mas numa outra tradução diz os eleitos. E as pessoas que, como é que chama? Os calvinistas, né? Calvinistas que falam muito sobre predestinação, e eles usam muito essa frase aí, né? De eleitos pela soberania de Deus, é assim que eles falam. Sim. E também, pastor, eu vi que também dentro desse, o que diz aqui, em Tessalonicenses, um desses textos que o senhor deu aí, diz assim, Deus nos destinou para alcançarmos a salvação. Uhum. Outro dia, há muitos anos atrás, a gente estava num estudo bíblico com o pastor Erno,
isso tem mais de 30 anos, né? E entrou o assunto de predestinação, né? Para a gente entender um pouco o que esse povo ensina, né? E o pastor Erno disse para nós o seguinte: a predestinação existe sim, está lá em Romanos, não dá para tirar, está lá, né? Só que ele diz assim, ó, predestinados são todos os homens, todos, né? Então, alguns rejeitam e outros não rejeitam, né? Então, por que alguns são salvos e outros não? É porque alguns rejeitam, só por isso, né? Mas predestinados todos são. Tanto que o Salvador veio para todos, né? Uhum. Tá? Era isso que eu queria falar. Não, é um ótimo comentário, né? Lá no fundo, acho que a própria resposta está dentro desse comentário sobre termos sido escolhidos por Jesus, né? Mas se eu posso comentar alguma coisa, que grande privilégio é lembrar e dizer assim, olha, há 30 anos atrás, no estudo bíblico, né? Ou seja, até mais, na verdade, né? Que grande privilégio é uma vida inteira de estudo bíblico, vamos pensar assim, né? Pensar, poxa, que presente que Deus nos dá, né? Seja com o pastor Emerson, seja com o pastor, né, Josiel, seja com o pastor Erno, né? E antes disso também, né? Antes disso, com o pai, né? Com o pai em casa. Olha aí, com o pai em casa também, que grande alegria isso, né? Saber que a gente teve essa caminhada aí, né? Claro. A palavra escolhidos, né? Ela pode remeter a alguma coisa, talvez assim, no sentido de dizer uns são e outros não, né? Talvez essa é a dificuldade que ela apresenta, né? A gente tem um entendimento bastante claro, como luteranos, assim, dessa eleição da graça, né? Os que foram eleitos pela graça de Deus, né? Lá no fundo, a obra de Jesus o versículo de João 3,16 nos ajuda também, porque Deus amou o mundo, né? Não algumas pessoas do mundo, não alguns do mundo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o mundo inteiro foi escolhido por Deus, né? Essa obra é por cada uma das pessoas que, do início ao fim, vão nascer, né? Já nasceram e vão viver, seja daqui a muitos anos, seja daqui a pouco tempo, né? Seja aqueles que recusam, aqueles que recusaram, seja aqueles que aceitaram. Jesus fez por eles, né? É por cada um, os que creem, os que não creem, os que desprezam, os que não desprezam, os que fazem chacota e os que não fazem, né? Então, é por cada um deles, né? Por que demora a caminhada? Para que eles entendam, não, foi por mim, e eu preciso olhar para isso e querer que aconteça na minha vida isso também, né? Nesse sentido, é bem, bem importante isso, né? Mas, de certa forma, a coisa precisa chegar na minha vida. A gente fala em uma graça que é para todos, mas ela precisa ser individual também, né? O professor Wilson Shows, né? Nosso ótimo professor da Igreja Luterana, ele fez uma comparação em um momento assim, né? Digamos que a gente ouça um anúncio de um supermercado, né? Pessoal, final de semana, a picanha, a carne para o churrasco a R$ 29,90, né? Poxa vida, R$ 29,90, que notícia maravilhosa, né? Eu quero, vamos dizer assim, né? Qualquer um talvez gostaria, né? Obviamente que tem preferências diferentes, tem gente que gosta mais de costela, mas não precisamos entrar nesse critério, né? Picanha R$ 29,90, está anunciado para todo mundo, né? Quem quiser pode ir lá e pode buscar. Só vai fazer sentido se eu tiver aquela picanha na minha churrasqueira no final de semana. Se não tiver aqui, foi uma menção, foi algo que passou para todo mundo, o pessoal da rua, todos ouviram, mas não chegou na minha casa. Mais ou menos assim a gente pensa na eleição, né? Ou naquilo que é... Isso precisa se tornar individual, por isso a salvação é para cada um, né? Não é a minha família vai ser salva por causa de mim, não. O meu filho, a minha filha, isso é individual para cada um de nós. Então, Jesus nos escolheu, nos deu isso de presente, né? Infelizmente, no nosso coração, a gente tem, muitas pessoas têm, o ser humano tem a capacidade de dizer, eu não quero saber disso, né? De recusar a graça de Deus, né? E aí nós recusamos a escolha de Jesus por nós, né? Mas muito bem colocado aí, Samuel, esse comentário, né? Ali diz que aqueles dias da grande tribulação, o versículo 25, né? Mateus 24, 22, perdão. Mateus 24, 22 diz que
se não tivessem aqueles dias sido abreviados, os dias da grande tribulação, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa da igreja, por causa dos salvos, né? Aqueles dias serão abreviados, ou seja, por mais que pareça que está demorando, Jesus vai diminuir os dias de sofrimento, vamos pensar assim, né? Tá? Mas aí agora chegamos no fim, gente. Se eu posso continuar, né? Opa, deixa eu voltar para a apresentação. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, qual a diferença na forma? É uma pergunta bastante lógica, assim, né? Mas é algo que a gente não pode deixar de notar, né? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a diferença é justamente essa bem clara aí que nos fala, né? Na primeira, Jesus veio de uma forma em que as pessoas olharam e disseram, para mim não interessa. Até hoje é assim, né? Essa história de cruz, não, isso para mim não, né? Morreu por mim? Não, eu não preciso disso, né? Se nós quisermos lembrar de um texto bíblico muito bonito para todos nós, né? É Isaías 53, 2 e 3. Ele, Jesus, não tinha boa aparência nem formosura, nós olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, viram o rosto, não quero olhar isso. Ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Para nós não foi algo que chamou atenção, né? A primeira vinda de Jesus teve essa característica. As pessoas olham e talvez desprezam. Graças ao próprio Espírito Santo, nós olhamos para essa manjedoura e nós sabemos e dizemos, poxa, ali nasceu e foi colocado o meu Salvador, né? Nós olhamos para a cruz e dizemos, foi por mim isso, né? Então, nós encontramos formosura em Jesus, né? Ele, para nós, na verdade, é o rosto mais bonito de todos, né? É o meu Salvador, é o teu Salvador, né? Essa é uma característica da primeira vinda. Porém, né? As pessoas podem olhar e dizer, olha, não, para mim não faz sentido, né? A segunda vinda, por mais que as imagens elas estão aquém do que isso vai ser, né? A gente pode olhar para ela. Essa foi uma imagem que eu acabei compartilhando já em outro estudo, se não me engano foi no primeiro lá, né? Não sei se na transmissão isso fica muito claro, mas bem no centro da luz, né, da imagem, tem uma figura bem clara, assim, né? Que é o Salvador Jesus, né? E as pessoas estão olhando para ele. Dá a entender que essas pessoas da imagem estão felizes, né? Dá para ver um sorriso, né? Um abraço de chegou o dia, né? Dentro dessa imagem aqui, existem aquelas pessoas que também vão se lamentar, como nos textos que nós lemos apareceu, né? Pessoas que vão enxergar com o seu próprio olho, vão ver isso, não vão deixar de ver, mas que isso não vai ser alegre, né? E aí dá para lembrar, então, do texto de Filipenses 2, 9 a 11. Deus o exaltou, Jesus, né? Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Todos os joelhos se dobrarão ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem disse Jesus não é o Senhor, Jesus não é Deus. Essa língua vai confessar no último dia. Jesus é o Senhor. Esse é verdadeiramente o próprio Deus, né? Nós o faremos, né? Nós já o fazemos hoje e nós vamos fazer isso no último dia, junto com todas as pessoas do mundo que já nasceram, que já morreram, os que ainda estão por vir, né? Ok, pessoal? Esse é o último slide da nossa noite aí, tá bem? Passamos alguns minutinhos, mas eu acho que acredito que ficamos dentro de um tempo próprio aí, né? Beleza, meus queridos? Obrigado pela companhia de vocês nesta noite, pela participação, né? Também é sempre uma alegria estar com vocês nesse nosso estudo bíblico. Eu vou parar a gravação agora, então uma abençoada noite, que Deus os abençoe. Obrigado, pastor, pelo estudo e boa noite para